Estamos iniciando a nossa carreira aqui no Real Paulista. Bem, iniciamos o nosso trabalho aqui no Clube Real Paulista. Lembrando que isso aqui, obviamente, é uma ficção, baseado num clube que o Enzo Baracho, o influencer Enzo Baracho, criou, né? Assim como o técnico Patito Galhardo, que ele também inventou. Eu pensei, por que a gente não pega esse mundo que já existe e a gente joga na parada do banco de dados no SQL para a gente brincar um pouquinho e entender um pouquinho como é que funciona. Muitos analistas de desempenho, eles criam bancos de dados, mas os bancos de dados eles são simples, eles são no Trello, eles são no PowerPoint, eles são no Notas do Google, da Apple, enfim. E se eles precisarem chegar nessa parte do banco de dados, uma coisa mais robusta, então a gente vai tentar fazer essa série de vídeos para explicar como é que funciona o banco de dados e como é que vocês aí que estão adentrando nesse mundo dos dados podem utilizar para criar e para brincar um pouquinho aqui com o banco de dados. Obviamente, isso aqui também pode ser utilizado no mundo profissional. Afinal, o SQL ele está presente em várias empresas, em vários clubes, enfim. E vamos nessa. Bem, eu sou Rodolfo Ricardo e sou aqui o analista de dados do Real Paulista, né? Então vamos começar. Eu vou dar essa aula aqui sempre tentando. Parece que a gente está aqui numa aula, numa sala de aula mesmo, certo? Vou resumindo, vou fazendo as coisas. Nesse primeiro momento, nós já estamos com o MySQL instalado, certo? Que vai ser o nosso SGBD. Vocês podem dar uma pesquisada depois. Mas existem vários tipos de bancos de dados que você pode brincar, né? Tem o Postgres, tem o Oracle, enfim, vários deles. E a gente escolheu o MySQL porque foi o mais simples aqui para a gente começar. E vamos nessa, beleza? Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo explicando como é que a gente instala e tudo mais, a gente faz, beleza? Mas nesse primeiro momento a gente já está com ele instalado. E aí a gente já vai brincar, já vai fazer nossas brincadeiras aqui com o MySQL, beleza? Vou apresentar aqui a nossa tela para a gente começar. Eu estou trabalhando com um The Beaver, que é um programinha aqui que a gente consegue. Olha eu ali, que beleza. A gente consegue fazer a criação de tabelas, consegue fazer a criação de databases, a gente consegue fazer várias coisas. Eu preciso só dar uma parada, porque tocou o alarme para eu apanhar as roupas do varal. Estamos de volta. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no banco de dados é criar um database. O que é que seria o database? O database nada mais é. A gente pode pensar assim. Lembra daquele filme Todo Poderoso com o Jim Carrey, que ele abre assim um gavetão cheio de pastinhas de várias pessoas com vários documentos e tudo mais? O database nada mais é do que esse gavetão aí que a gente pode inserir várias pastas, onde essas pastas serão as tabelas que a gente vai utilizar para os nossos projetos, né? Como é que a gente cria um database aqui no SQL? A primeira coisa que a gente vai fazer é um comando de criar. Se você conhece inglês, vai ter uma familiaridade bem legal aqui, onde a gente vai precisar criar, que é o create database. E aí eu preciso dar um nome para essa minha gaveta, para esse database que a gente vai fazer. Como nós estamos no Real Paulista, eu vou colocar o nosso database com o nome do Real Paulista. Paulista. Dei aqui o create database, então cria o database Real Paulista para mim. Selecionei aqui, botei para rodar e bumba, deu tudo certo aqui, ó. Funcionou, começou esse tempo, terminou esse tempo, coisa linda, e criou o database do Real Paulista. Então, se a gente vier para cá, deixa eu só aumentar aqui, vou dar um atualizar aqui, um refresh para vocês verem que agora nós temos o database do nosso querido Real Paulista. Bora ver se ele aparece. Tá aqui, ó. Real Paulista Database, que coisa linda. E agora? Nós já temos o gavetão, né? Que vamos iniciar, colocar as nossas tabelas lá. Agora, o que é que a gente vai ter nessa tabela? Eu pensei, já que nós estamos falando de um clube de futebol, que essa primeira tabela que a gente cria, que a gente vai criar, essa pastinha, primeira pastinha, vai ser a pasta relacionada às informações dos jogadores atuais. E aí, nós vamos criar, né, colocar esse nome aqui dessa nossa tabela de jogadores. Quais as informações que a gente pode colocar quando a gente pensa aqui no jogador de futebol, né, no time de futebol? A gente tem algumas informações.
Por exemplo, o nome do cara, ou da moça, né? Se tratar de futebol feminino, enfim, o nome, o número da camisa, a posição, né, do jogador, pô, ele é atacante, ele é goleiro, ele é zagueiro, ele é meia, enfim. Com essas aqui a gente já consegue ter uma coisa bem legal, né? A gente consegue ter essas informações interessantes. Eu pensei também em uma flag, no caso a gente, uma indicação, alguma coisa para indicar se aquele jogador ele está ativo ou não, se ele está no nosso clube ou não. Por exemplo, amanhã o nosso atacante ele pode ser vendido e aí a gente vai ter que tirá-lo aqui da tabela. Para a gente não tirar toda a informação, a gente não deletar aquela linha toda, a gente pode colocar só uma flagzinha para dizer, pô, ele está ativo ou ele não está ativo. Que quando a comissão for realizar os estudos, né, a gente pode fazer a consulta para otimizar somente aqueles ativos. Ou então, para a gente ter o histórico, né? Pô, quais foram os jogadores que já saíram do clube? A gente, com essa flagzinha, com essa coluna, a gente pode ter essa informação. Então, vai ser a flag de ativo ou não. Aí a gente vai dizer se é sim ou não, se ele está ativo ou se ele está inativo. Tem uma situação aqui também, no banco de dados, a gente pode adicionar aquele código que é chamado ID, o identificador, né? Ele vai dizer qual é o número daquela linha. Isso é interessante para a gente conseguir localizar mais fácil alguma informação que a gente queira e ficar único, né? Por exemplo, aquele jogador, aquela linha ali, ela é única. Então a gente vai poder fazer alguma alteração, se precisar, diretamente naquela linha. Mais para frente a gente vai entender melhor como é que funciona, mas é sempre interessante a gente ter na nossa tabela, nas nossas informações, o ID. Eu vou chamar aqui de código, que aí fica tranquilo, que vai ser o nosso ID mesmo, beleza? Quando a gente for brincar aqui na nossa tabela, quando a gente for construir a nossa tabela, a gente precisa entender, pô, o código ele vai ser de que tipo? Ele pode ser um texto, ele pode ser um número, ele pode ser uma data. No código ele vai ser um número, beleza? Aqui são as nosso levantamento, né? A gente entendeu o que é que a gente vai fazer. Quando a gente está falando do nome, ele é um texto, né? Afinal, a gente vai precisar escrever o nome do jogador. O número da camisa, o próprio nome já fala, né? Ele já é um número também. Isso aqui são os tipos, né? Qual é o tipo daquela coluna? A informação que vai para aquela coluna vai ser de que tipo? A posição também a gente vai precisar escrever. Atacante, meia. Não é um número, né? Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. Vai ser um texto também. E o flag de ativo, a gente vai dizer, toda vez que o jogador estiver ativo, estiver lá no nosso clube, a gente vai informar o número 1. Para quando ele não estiver ativo, né? Quando estiver inativo, a gente vai dizer que é o 0. Então vai ser um número também, beleza? Um número. Opa, coloquei inteiro já, dando um spoiler. É um número também, beleza? Então, nós temos as informações que a gente vai criar uma tabela chamada jogadores, que vai ter 5 colunas. Código, nome, número, posição e a flag ativo. Vai dizer se ele está ativo ou não. Como é que a gente cria uma tabela no MySQL? Ah, meu amigo. Se a gente criou aquele database, né? Criou aquela gaveta com o Create Database, a gente vai aproveitar esse mesmo esquema aqui para criar uma tabela. Create Table, beleza? Ó, cria a tabela. Qual é o nome da minha tabela? A gente vai colocar aqui, jogadores, garoto. Jogadores, beleza? E aí eu vou colocar aqui um parênteses para a gente fazer as nossas instruções aqui dentro do nosso código, do nosso MySQL. Bem, eu vou aproveitar aqui, ó. O nosso código, ele vai ser do tipo número, né? Quando a gente vem aqui para o banco de dados, a gente chama isso de int, que vem integer, né? Que é inteiro, é um número inteiro. Não vai ser um número quebrado, vai ser sempre 1, 2, 3, 100, 1000, enfim, vai ser um número inteiro. E eu quero dar uma ordenzinha aqui para o nosso MySQL, para o nosso banco, que toda vez que a gente adicionar um jogador, essa coluna ela vai receber um número automaticamente. Se eu adicionar o primeiro jogador, ele vai ter o número, o código aqui, né? 1. O próximo jogador que eu adicionar vai ser o número 2. O próximo vai ser o número 3 e assim por diante. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é uma coluna que tem o auto-incremento. A gente coloca aqui auto-incremente. Beleza? E eu vou dizer aqui, pô, o código, como é que eu vou dizer que essa coluna aqui
ela é importante, né? Ela é a mais importante da minha tabela. Eu digo que ela é uma primary key, uma chave primária. A primeira coisa que a galera vai dar uma olhada na coluna quando chegar aqui é o primary key. A gente está dizendo aqui, ó, a coluna código é do tipo inteiro, vai ser do tipo autoincremente, que vai ser toda vez que a gente adicionar um jogador, né, uma informação, essa coluna vai receber um número, o mais um, né, o autoincremente, e ela vai ser a nossa coluna primária, nossa coluna principal dessa tabela. Próxima coluna que a gente vai fazer é o nome. A gente vai colocar aqui, ó. O nome vai ser de um tipo de texto que a gente vai aqui no MySQL de varchar. Eu vou colocar aqui 255, que a gente está dizendo que ele pode ter até 255 caracteres. Vai que o nome do cara é muito gigantesco, né? Obviamente, dificilmente vai chegar nesse tamanho, mas eu vou colocar aqui 255 só para a gente garantir. Lembrando que a gente está fazendo coisas simples aqui por enquanto, beleza? É o número da camisa, número camisa, vai ser do tipo inteiro também. Posição vai ser do tipo texto, vai ser um varchar. Eu vou colocar aqui 100 porque não é possível que tenha uma posição gigantescamente gigante que vai chegar em mais de 100 caracteres, né? E a última coluna que a gente vai colocar é a flag ativo, que a gente vai dizer que também é um número, beleza? O que é que eu vou fazer agora, meu garoto? Vou pegar aqui, selecionei, ó, e vou dar o play para a gente criar a nossa tabela. Bora ver se dá certo, se não tem nada de errado. Dei o play aqui e vamos ver se o MySQL aceita. Aceitou, não deu nenhum erro. E agora nós temos naquela nossa gaveta do nosso banco de dados do Real Paulista, nós agora temos a nossa primeira tabela. A primeira tabela que a gente tem é a tabela de jogadores. Se eu colocar aqui para ver a tabela, o que é que a gente vai ter? Nós temos as informações, ó. Tudo que a gente criou agora há pouco. No código, ela já aparece lindamente aqui. Como eu falei, né? Parece uma tabela do Excel. Código, nome, número, camisa, posição, flag ativo. E aí, foi. Nós temos a primeira tabela no nosso database. Nós temos a primeira pastinha dentro da nossa gaveta aí, que é a nossa tabela de jogadores. Beleza? Ah, lembrando, eu estou utilizando aqui um programa chamado The Beaver. Beleza? Esse aqui é um programinha que eu conectei o meu banco de dados com ele e tá funcionando perfeitamente. O MySQL ele tem um programa próprio que é o Workbench, se vocês quiserem utilizar. Enfim, o programinha que vocês vão utilizar para fazer as inserções e consultas fica a critério de vocês. Eu estou usando o The Beaver, se quiser me acompanhar, bora-se embora. Beleza? Essa foi a primeira aula criando o nosso primeiro database, criando nossa primeira tabela, e a próxima aula a gente já começa a inserir os dados na tabela de jogadores e vamos, Real Paulista! Valeu, a gente se encontra já já!